Amado e queridos irmãos, missionário Marconi voltando ainda na manhã deste dia 25 de dezembro de 2020, irmão. Trazendo talvez um dos últimos ensinamentos de 2020 para o povo de Deus, com dois ensinamentos paralelos. Vou falar a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento para vocês entenderem o que significa a Bíblia Sagrada no coração daquele que ainda tem dúvida na palavra do Senhor. E o tema é: a Bíblia contém duas doutrinas principais. E muitos não sabem quais são as doutrinas principais da palavra de Deus, né? Todos nós sabemos que a doutrina dele vem começando pelo Antigo Testamento e termina no Novo. Mas é importante a gente saber a diferença de uma para outra. Por isso que o tema é: a Bíblia contém duas doutrinas principais. A lei no Antigo Testamento e o Evangelho no Novo Testamento. Ainda se tem, nesse contexto, que inclui ainda, por fora, paralelo, os legalistas, que muitos não sabem o que é uma palavra legalista ou a palavra de legalidade, né? Achando que legalidade é você ter direito de fazer tudo aquilo que tu quer. Mas muitas das vezes não é assim não. Porque a palavra de Deus, ela esbarra nessa palavra legalista. Ela trava, mas muito não respeita. Por isso que vocês vão ter que entender. Ainda se tem nesse contexto do Antigo e do Novo Testamento os legalistas, que significa em conformidade com a lei. Amém? É aqueles que ainda vivem lá na lei e esquecem que Jesus entrou no Novo Testamento para trazer uma nova salvação para o povo de Deus. Mas Jesus não veio para desfazer a lei, ele veio para dar continuidade a ela. Só que os legalistas usam de forma errônea, e vocês vão entender aqui o porquê. Aí vamos lá, a lei, a primeira, né? Que está lá no Antigo Testamento. A lei é a doutrina da Bíblia, pela qual Deus nos ensina a nossa maneira de ser e o que devemos fazer, como também evitar. Isso quer dizer que o homem será salvo através de seus próprios méritos, se obedecer às leis e aos mandamentos contínuos, como está no Antigo Testamento. Veja o livro de Levítico, capítulo 9, verso 2 e 3, como também Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 e 7, para que você possa buscar um entendimento espiritual melhor. Por esta doutrina, é difícil conseguir a salvação. Vai prestando atenção aí, ó, no livro de Levítico e Deuteronômio, está dizendo aqui, ó, por esta doutrina dos legalistas, né, é difícil conseguir a salvação, pois se alguém falhar no cumprimento de pelo menos uma regra da lei, mesmo que tenha cumprido as demais, serão anuladas por ter faltado apenas uma. Amém, igreja? Então vai prestando atenção aí. Temos muitos exemplos de igreja que se mantêm legalistas, ou seja, tentam aplicar a lei para seus seguidores, para aqueles que vivem nela. É o caso dos sabatistas, que obrigam os fiéis a guardarem o sábado de qualquer maneira, porque na lei encontramos o mandamento do Senhor, que é guardar o sábado. Então eles usam essa palavra lá em Levítico como em Deuteronômio e obrigam o crente a guardar o sábado. Não existe mais isso, irmão. Aliás, todas as religiões ou denominações, né, entre aspas, que tentam fundamentar a lei na fé ou nos mandamentos e acabam se tornando falsas e anticristãs, simplesmente porque o justo viverá pela fé no Senhor Jesus Cristo, como está lá em Hebreus capítulo 10, verso 38, irmão. Então, quando se fala em Hebreus capítulo 10, verso 38, está anulando tudo que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e 7, e o Levítico 19, 2 e 3, que eles aplicam dentro das suas igrejas. Se a lei fosse suficiente para salvar alguém, presta atenção aí, então a vinda do Senhor Jesus seria totalmente inútil na nossa vida. Mas eles anulam Jesus. Os legalistas, eles anulam Jesus. Por isso que eu estou te falando isso. Se a lei fosse suficiente para o que eles aplicam aos seus seguidores, de salvar alguém, então a vinda do Senhor Jesus seria totalmente inútil. Está entendendo até aí? Amém? Então vamos lá. Não é que a lei seja errada, ou mesmo falha,
mas na verdade foi criada para apontar o Salvador. E eles não entendem isso. Jesus Cristo e disciplinar o povo judeu que era rebelde de coração duro naquela época. Amém, igreja? Agora vamos falar do Evangelho. Significa boas novas, irmão, que já é o Novo Testamento. É a doutrina pela qual Deus nos salva por intermédio do Senhor Jesus. Eles não aplicam isso. Através do Evangelho, o homem é salvo pela fé naquele que conseguiu cumprir toda a lei, que foi o Senhor Jesus, sem falhar absolutamente em nenhum item. A lei nos ensina o que devemos fazer ou não, porém o Evangelho. Então a lei ensina o Antigo Testamento e anula o Evangelho de Jesus. Nos ensina que Deus tem feito e continua a fazer pelo homem, por intermédio de seu Filho Jesus. Amém? Então é esse aí o ensinamento que eu trago na manhã deste dia, para que vocês fiquem atentos à hipocrisia, à heresia das igrejas, dos homens naturais, que se dizem cristãos, mas ainda estão agarrados ao Antigo Testamento. E anula Jesus no Novo Testamento, como está escrito em Hebreus capítulo 10, 38. Então aprenda o porquê que eles distorcem a palavra de Deus. Aí agora nós vamos entrar sobre o fruto do Espírito Santo. Provém do Evangelho, que significa a graça de Deus para todos os que apoiam a sua fé no Senhor Jesus. Pois Ele próprio é quem nos concede o Espírito Santo e, consequentemente, os frutos e os dons também, para o crescimento da sua igreja, não pelos legalistas. Amém, igreja? Aqueles que andam na base da lei, presta atenção aí que está fechando o ensinamento, aqueles que andam na base da lei e dos mandamentos não podem usufruir-se dos frutos do Espírito Santo, porque em suas concepções devem fazer prevalecer a força da vontade deles para serem bons cristãos, o que é impossível sem a atuação efetiva do Espírito Santo e pela fé única e exclusiva que temos que ter no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então fica aí este ensinamento maravilhoso para a vida de vocês e que guarde efetivamente e eternamente até a vinda do Senhor, que eu tenho certeza. Não estou dizendo que o Antigo Testamento não prevalece. A palavra de Deus ela é eterna do começo ao fim, ela é alfa e ômega. Mas alguns distorcem a palavra do Senhor e colocam Jesus no canto, achando que ele não significa nada. E muitos estão dentro da igreja se perdendo nessas evasivas de mentira, de hipocrisia e heresias. Por isso que muitos não conhecem ainda o Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja no coração de vocês, para aquele que crê no Senhor Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Muito obrigado. E até a próxima, que talvez seja só o ano de 2021 início, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos e uma boa entrada de anos no coração de todos vocês. Muito obrigado e graças a Deus.